Se os filhos pudessem se divorciar dos seus pais, assim como acontece entre os casais, eu entraria com os papéis para me divorciar do meu pai. A primeira coisa que você precisa saber sobre o meu é que ele sempre sonhou em ter um filho. Era quase que obcecado com essa ideia, pelo menos foi o que me disseram. Então, quando nasceu o Robert, o meu irmão mais velho, meu pai se achou o cara mais sortudo do mundo. Ele decidiu que faria de tudo para que o filho se tornasse um grande atleta, e meu irmão até se deu bem no hóquei no gelo, recebeu um monte de troféus e medalhas. Meu pai amava o Robert mais do que qualquer coisa neste mundo, e claro, minha mãe também o amava. Um dia, o Robert estava jogando bola do lado de fora de casa. Minha mãe se distraiu com o celular e a bola rolou para a rua. O meu irmão correu atrás para tentar pegá-la, mas um carro estava vindo e ele morreu a caminho do hospital. Na época, ele tinha quase 8 anos de idade. Embora tudo tenha acontecido antes de eu nascer, sei que meus pais sofreram muito com a morte do meu irmão. Meu pai culpava minha mãe por tudo. Ele chegou a dizer isso para ela com todas as palavras e começou a beber, muito. Minha mãe amava o meu pai e fez de tudo para tentar ajudá-lo a superar aquela perda. Por causa disso, a saúde dela já não era a mesma e ela fez um monte de exames para tentar identificar que doença tinha para tratá-la. E depois de um tempo, meu pai foi para uma clínica de reabilitação e a relação deles foi renovada, tanto que ela até engravidou de novo. Os médicos afirmaram que o bebê era um menino e até mostraram a ultrassonografia para os meus pais, e aquilo alegrou muito meu pai. Mas aí eu nasci. E não sou um menino, obviamente, mas isso não impediu meu pai de me criar como se fosse um. Ele me levava a todos os lugares que frequentava e me ensinava tudo o que sabia. Aos 6 anos, eu já sabia pescar, nadar, jogar futebol e beisebol e várias outras coisas de menino. Eu sabia até o nome de cada peça do carro do meu pai e para que serviam. E confesso, naquela época nos divertíamos muito. Até o fato do meu pai insistir que eu tivesse cabelos curtos não me incomodava muito. Pois é, mas algumas vezes alguns dos velhos amigos dos meus pais que não me conheciam diziam: "Nossa, que menino bonito vocês têm", quando me viam. Mas eu não ligava. Às vezes é mesmo difícil distinguir um menino de uma menina, né? Por falar nisso, todo mundo me chamava de Bertie, mas meu pai me chamava de Bob. Ele sempre dizia que o nome Bob combinava mais comigo e eu me sentia especial, sabe? Como se fosse diferente das outras meninas. Mas aí entrei na escola e as meninas começaram a zombar de mim por eu parecer um menino. Lembro que uma vez uma delas, que era um pouco maior que eu, não me deixou entrar no banheiro feminino, pois conforme disse, uma menina que anda como um menino, fala como menino e tem aparência de menino deve usar o outro banheiro. Aquilo não foi nem um pouco engraçado. Em determinado momento, comecei a pensar que talvez houvesse mesmo alguma coisa errada comigo, já que as pessoas à minha volta achavam que eu não parecia ser uma garota, sabe? Tentei conversar com meu pai sobre isso. Pensei que talvez ele me deixasse participar de um esporte mais feminino, em vez de jogar no time de hóquei, ou que pudesse comprar alguma coisa mais feminina para mim, tipo um vestido, sei lá. Mas ele me ignorou totalmente quando entrei no assunto. Aí, uma aluna nova entrou na nossa escola. O nome dela era Jéssica. Não sei porquê, mas uma vez nós trabalhamos juntas no mesmo projeto de biologia e ela mostrou ser uma garota legal, até aceitou ser minha amiga. Desde então, ficamos muito próximas uma da outra e ela foi provavelmente a primeira menina com a qual eu podia conversar, além das meninas do time de hóquei, é claro. Eu dormia na casa dela de vez em quando e a família dela me tratava super bem. E o pai dela sempre brincava com a gente, fazia cócegas na gente e abraçava e beijava a Jéssica. Meu pai nunca tinha feito nada parecido comigo. Para falar a verdade, o máximo de afeto que ele demonstrava era dando um tapinha no meu ombro ou na minha cabeça. Eu fiz 12 anos na época e sentia muita inveja do relacionamento deles. Mas sabe, era uma inveja boa. Aí pensei: poxa, quem sabe se eu me transformar em uma menina mais boazinha e delicada, meu pai vai finalmente perceber que isso combina mais comigo e vai começar a me tratar com mais carinho? Aí, uma vez, depois de dormir mais uma vez na casa da Jess, peguei um vestido dela emprestado e fui toda empolgada para casa, ansiosa para ver a reação do meu pai. Mas quando ele me viu, disse que da próxima vez que eu fosse dormir na casa da Jess, deveria levar um par de roupas a mais. E pronto. Dá para acreditar? Sem nenhum uau nem nada.
Claro, fiquei sem graça, magoada. Aí fui para o meu quarto, me olhei no espelho e gostei muito de me ver usando aquele vestido. E desde então passei a gastar todo o meu dinheiro da mesada em coisas bonitas e femininas, como cosméticos e acessórios, e comecei a assistir tutoriais no YouTube para aprender a me maquiar e tal. Eu praticava o que aprendia à noite, tentando esconder do meu pai, e guardava tudo o que comprava dentro de uma caixa de sapatos dentro do meu guarda-roupa. Mas um dia descobriram tudo. Minha mãe resolveu fazer uma faxina geral e acabou descobrindo minha caixa secreta. Pensei que ela fosse ficar brava comigo, mas não disse nada. Ela só olhou para as coisas dentro da caixa, deixou tudo como estava e saiu do meu quarto. Eu tenho quase certeza de que a ouvi chorar. Na noite seguinte, ouvi meus pais discutindo em voz alta e entendi o motivo na hora. Minha mãe tinha resolvido conversar com meu pai sobre mim. Ele estava furioso e não queria ouvir nada do que ela tentava explicar para ele. Em determinado momento, ouvi minha mãe dizendo que iria mostrar uma coisa para ele e começou a subir a escada. Ela provavelmente queria mostrar minha caixa secreta, pensei. Mas nunca saberemos, pois minha mãe desmaiou, meu pai chamou uma ambulância e eles a levaram às pressas para o hospital, dizendo que tinha alguma coisa errada com o coração dela. Na manhã seguinte, fiquei sabendo que minha mãe tinha partido. Enquanto conto isso para vocês agora, as lágrimas escorrem pelo meu rosto. Foi muito difícil perder minha mãe, mesmo não sendo tão próxima dela. Mas o que é mais relevante para essa história é como meu pai reagiu a tudo aquilo. Logo depois do funeral da minha mãe, e quando todos os trâmites tinham sido resolvidos e os convidados foram embora, meu pai entrou no meu quarto. Pensei que ele fosse me abraçar ou algo do tipo, mas ele só colocou a mão sobre o meu ombro e disse que agora nós só tínhamos um ao outro e me chamou de filho. Naquele momento, pensei que tinha ouvido errado, que ele tivesse se confundido por ter lembrado da morte do filho dele, sabe? Mas depois de alguns dias, entendi que não era engano, não. Meu pai estava diferente. Para começar, ele tinha decidido mudar as coisas de lugar. Mas em vez de contratar pessoas para fazer isso, ele disse que nós dois daríamos conta de tudo sozinhos. Não que a nossa casa tivesse muitos móveis, mas gastaríamos muito tempo fazendo aquilo. E eu tinha que estudar, ir para o meu treino de hóquei e fazer mais um monte de coisas. Tentei argumentar, mas meu pai disse que era melhor parar de choramingar e fazer o que ele tinha mandado. Então, durante a semana toda, passei todas as noites pintando as paredes e mudando os móveis de lugar. E quando contei isso para Jess, ela disse que o pai dela não a deixava nem carregar sacolas de compras se estivessem muito pesadas. Pois você sabe, ela era uma menina. Mas o problema não era esse. Quando eu disse para o meu pai que queria que as paredes do meu quarto fossem pintadas de uma cor mais feminina, ele as pintou de azul escuro enquanto eu estava na escola. Tentei reclamar, dizendo que daquele jeito meu quarto parecia ser de um menino, mas ele disse que era bobagem e que não queria mais ter essas conversinhas sobre identidade de gênero. Houve outro caso, quando meu pai me colocou de castigo por ter tirado um D- em matemática e parou de me dar mesada. No mesmo dia, já era tarde da noite, descobri que minha menstruação tinha chegado, mas não tínhamos coisas de menina, sabe? Então eu tive que pedir para ir ao supermercado, explicar por que eu precisava ir lá e pedir para ele me dar dinheiro. Meu pai não quis me dar e disse que castigo era castigo. Nem me pergunte como resolvi a situação. Mas o pior aconteceu há pouco tempo, durante uma partida de hóquei. Eu estava jogando e no meio do jogo ouvi meu pai gritando todo feliz: "Vamos lá, Robert!" 2 vezes. Foi estranho e um pensamento me veio à mente. E se ele tivesse enlouquecido e estivesse achando que estava em uma partida do meu falecido irmão naquele momento? Claro, eu precisava conversar com ele sobre isso, mas não sabia como começar. Então disse sem rodeios que tinha notado que ele estava me tratando diferente depois da morte da mamãe, e citei os exemplos que acabei de descrever. E disse que ele estava ignorando minhas tentativas de ser uma menina. E ele olhou para mim como se eu estivesse falando chinês e não entendeu nada do que eu falei. E aí me falou para parar de ser boba e que o verdadeiro Robert nunca teria esses pensamentos. Oi? Eu não estava tentando ser o verdadeiro Robert. Foi aí que entendi que meu pai sempre tinha visto seu primeiro filho em mim e que nunca tinha me enxergado de verdade. Passei a noite toda chorando e depois me mudei para a casa da irmã da minha mãe, a tia Annabel, uma semana depois daquela conversa.
Eu mesma liguei para ela e disse que não estava conseguindo viver naquela casa sem a minha mãe, e ela generosamente me convidou para morar na casa dela. Não sei por quanto tempo vou ficar aqui, não quero incomodar ninguém, mas sei que jamais conseguirei voltar a morar com meu pai. Obrigada por ter assistido até o fim. Agora clique no joinha e inscreva-se neste canal. Quem sabe nos reencontramos